Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao último módulo do webinar que temos vindo a fazer com os peritos da Schneider Electric. Este módulo é sobre soluções e equipamentos para carregar veículos elétricos. Como é costume também, antes de nós começarmos a sessão e eu dar a palavra ao Marco Magalhães, que é o orador que nós vamos ter connosco aqui hoje, eu gostaria de, para aqueles que estão connosco pela primeira vez, explicar como é que a plataforma funciona. Portanto, já toda a gente percebeu que podem intervir em todo o tempo connosco através do chat. O chat vai se manter aberto durante toda a sessão. E, portanto, todas as perguntas que vocês tiverem, vocês vão poder fazer essas perguntas quando quiserem. Elas vão, no entanto, ser respondidas apenas no final. Não vai haver vídeos hoje e isso significa que para as pessoas que estiverem eventualmente a ver a partir do local de trabalho, que possam ter o canal do YouTube bloqueado, portanto também não vão ter esse problema, ok? Portanto é uma coisa que é ligeira. Olá Guedes, boa tarde, já tinha estado à sua procura aqui na lista de participantes. A outra coisa que eu queria falar tem a ver obviamente com a questão do som. Muitas vezes alguns de vocês, por causa de conexões menos boas, referem que estão a ter problemas de audição. Portanto, o conselho que eu dou são dois, basicamente. Às vezes basta sair da sessão e voltar a ligar, outras vezes têm que recorrer ao recurso do áudio via telefone, que está aí também como opção. Não tem qualquer custo para vocês e, portanto, é uma opção para aligeirar a banda larga e para vos ajudar a ouvir o webinar sem qualquer problema, ok? Também, em relação à questão da apresentação e dos certificados, não fiquem novamente preocupados com isso, como eu costumo dizer, porque no final da sessão eu vou deixar aqui para vocês descarregarem. De qualquer das formas, se alguém tiver algum problema com os botões azuis, etc., com o facto de a descarga estar a demorar um bocadinho mais, não se preocupem que eu depois mando para toda a gente que participar por e-mail também, está bem? A outra questão que eu queria mencionar tem a ver com os certificados. Os certificados, portanto, que eu costumo pôr aqui é o certificado sem nome e, portanto, vocês já sabem, quem quiser o certificado com o nome, depois da sessão, ou mesmo durante a sessão, pode-me enviar um e-mail e dizer-me, olha, o nome que eu quero no certificado é este e eu depois, entre hoje e sexta-feira, mando para toda a gente, tá bom? Pronto, é basicamente isto. Eu, antes de passar a palavra ao Marco Magalhães, que é o Product Manager que nós temos aqui hoje da Schneider, gostaria apenas de referir que o Marco é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo ISEL e bacharelato em Engenharia Eletrotécnica na vertente de Sistemas Elétricos de Energia pelo ISEP. Ele assume desde 2017 a gestão de produto dos postos de carregamento para veículos elétricos e soluções para a mobilidade elétrica na Schneider Electric. Portanto, eu desejo a todos uma ótima sessão e vou passar a palavra ao Marco. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Irei então dar início à apresentação dos postos de carregamento para veículos elétricos, assim como a solução global para o mesmo. Os 4 pontos que irei tentar focar nessa apresentação será o mercado, o regulamento, produto e solução. No que diz respeito ao mercado, alguns de vocês poderão já ter essas noções, mas nunca é demais partilhar essas informações, nomeadamente as nomenclaturas e os intervenientes nesta área. Desde a UV, o utilizador de veículo elétrico, ao BEV e PEV, tem a ver com os veículos elétricos 100% ou veículos híbridos com um carregamento externo, de fonte externa. A nível de entidades, temos a MOBIE, a entidade reguladora desta área, os SEMs, comercializador de energia para a mobilidade elétrica, OPC, operador de posto de carregamento, e DPC, muito recentemente incluído, o dono do posto de carregamento.
A nível de postos de carregamento, temos os postos de carregamento de veículos elétricos que se pode dividir em dois, PCR, PCN. PCE é posto de carregamento rápido, PCN, posto de carregamento normal. Tradicionalmente, o posto de carregamento rápido está associado a postos de carregamento DC, embora que se for em AC superior a 22 kW também é considerado um posto de carregamento rápido. Importa também reforçar os modos de carregamento existentes. O modo 1, ligado com um cabo tradicional a uma tomada doméstica, muito ligado a veículos de duas rodas. O modo 2, o cabo com o transformador que muitas vezes é fornecido com o veículo elétrico em carregamento de tomada doméstica, embora que a Schneider Electric não recomende este modo 2 numa vertente diária, porque existe efetivamente o risco do embalamento térmico. Uma tomada doméstica de uma habitação já de parque instalado não está preparada para levar 16 amperes 8 horas por dia todos os dias, há o desgaste e o risco, como já disse, do embalamento térmico. Depois entramos no modo 3 e modo 4, que é efetivamente com os postos de carregamento. Modo 3, postos de carregamento AC, vai desde 3.7 monofásico até 22 trifásico, e o modo 4 superiores a 22 kW em AC ou o carregamento em DC. Existe também dois tipos de tomadas tipo 1 e tipo 2, tem a ver com o veículo, a origem do veículo elétrico. Há veículos elétricos que vêm com a opção de tomada 1, tradicionalmente asiáticos. Os veículos elétricos de origem europeia vêm com tomada de tipo 2. O mesmo se passa com as tomadas versão DC. O combo demo o combo e o chamo demo também têm a ver com a situação da origem dos veículos. No módulo DC podemos detectar aí e verificar que existe também a tomada tipo 2, porque existem postos de carregamento com a possibilidade de ter uma tomada DC e uma tomada AC. Mercado nacional, Portugal efetivamente está na ponta da mobilidade elétrica. Podemos ver no nosso quadro do lado esquerdo a evolução das vendas dos veículos elétricos. Efetivamente, em 2012 houve um decréscimo por causa dos incentivos fiscais que foram retirados. No entanto, em 2013 voltaram a estar ativos e desde então tem sido uma subida exponencial. Nós em 2018 ultrapassámos os 5% da cota de mercado de veículos elétricos. O que nos faz, final de 2018, que Portugal fique, percentualmente falando, como é óbvio, fica em terceiro lugar nos veículos 100% elétricos e em quarto lugar na venda dos veículos híbridos. Do lado direito podem detectar os modelos dos veículos elétricos mais vendidos no mercado, sendo que ultrapassaram os 8.000 a nível de unidades. Prevê-se que a finais de 2018 nas estradas de Portugal estejam mais de 17.000 carros elétricos. Importa também partilhar com vocês, a nível da rede pública, qual é o nosso panorama. Podemos, do lado esquerdo, temos os postos de carregamento normais, do lado direito os postos de carregamento rápidos. Estes números poderão estar desatualizados porque diariamente há sempre novos postos a serem incorporados na rede. O objetivo do governo até 2025, um posto de carregamento normal por cada 15 veículos e um posto de carregamento rápido por cada
80 veículos. Efetivamente, conseguimos detectar zonas geográficas onde há necessidade de um maior investimento a nível de soluções de postos de carregamento, mas ao nível litoral já se pode fazer uma viagem com uma base de carregamento sustentada. Mantendo a ideia de partilhar com vocês, e há pouco eu falava dos SEM e dos OPCs, neste momento temos 8 SEMs, 27 OPCs, embora que os 27 OPCs podem estar em vias ou já ter, nos últimos dias, ter sido alterado o número, porque há muitas empresas que estão em certificação. Um OPC, importa dizer que um OPC é o operador encarregue da conexão do posto de carregamento à rede pública. Pode não ser, não é forçosamente o dono do posto de carregamento, mas será o responsável pela ligação, pela comunicação, pela manutenção do posto de carregamento. A nível do posto de carregamento e dos carregamentos em si, desde dia 1 de novembro de 2018, todos os carregamentos rápidos passaram a ser cobrados, e desde 1 de abril de 2019 é facultativo no caso dos postos de carregamento AC. Mas o princípio será que todos os postos de carregamento públicos, o carregamento seja cobrado. E podemos ver a fórmula dos vários intervenientes, dos vários custos, que no final irão dar o preço global. Embora que neste momento existe tarifas que são ao minuto, ao tempo de carregamento, e existe alguns postos de carregamento em que as tarifas estão ao kilowatt. Nem todos os preços são comuns em todos os postos de carregamento. A nível de normativa, a nível de normas, claramente existe 4 normas para produto: uma para tomadas, uma para o posto de carregamento, uma para a ligação e uma para a comunicação. Embora que é importante frisar que a nível de solução do posto de carregamento não é só o produto que devemos ter consciência. A eletrificação, o equipamento de proteção que está a montante, também carece de verificações, e existe o EV-Ready e o ZE-Ready, que indica se as regras, se as instruções dos fabricantes para a instalação e para a respectiva proteção se estão de acordo com as boas regras de montagem. E com isso proteger tanto o veículo como a habitação e, por último, e mais importante, a vida das pessoas e animais. Podemos ver do lado direito que existem normas que abrange tanto a parte da eletrificação, existem pontos, tanto abrange a parte da eletrificação como a parte do produto. Ainda no enquadramento legal, importa dizer que em 2009 saiu a primeira resolução do Conselho de Ministros relacionados com a mobilidade elétrica. Têm saído ao longo do tempo alguns decretos-lei, algumas resoluções, alguns despachos, e neste momento existe um guia técnico, e a Ana irá partilhar o link, um guia técnico onde podem ter toda a compilação dessas resoluções e desses decretos-leis. Aí poderemos verificar, e principalmente algumas dúvidas que há no mercado, a definição de parques de estacionamento público ou parques de estacionamento privado. E nesse guia também poderão ver, conforme a definição do espaço, qual é a figura, qual é o esquema indicado para a ligação do posto de carregamento. Volto a dizer, mais importante até que o posto de carregamento é a solução desde o quadro de alimentação até ao veículo.
E poderão ver opções, por exemplo, no privado, edifícios multifamiliares com box ou sem box. E na coluna da direita vêm as figuras que respeita. Eu vou passar com alguma brevidade os vários tipos de esquemas mencionados no quadro, no slide anterior, mas depois poderão ver mais ao pormenor através do guia ou na apresentação que iremos disponibilizar. Mais alguns exemplos, a figura 13 será o mais utilizado no que diz respeito a condomínios. Tipos de ligação em que temos um acesso ao quadro de serviços comuns, em que temos um acesso próprio para o quadro de carregamento, existe mais do que uma opção conforme a definição do local. Feito este enquadramento global, passamos agora, como é óbvio, a apresentar a oferta da Schneider Electric, que se divide em duas áreas, AC e DC, sendo que no AC três grupos, três gamas distintas e no DC temos duas gamas. EV-Link Wallbox, EV-Link Smart Wallbox, Parking e o Fast Charge, que depois tem duas potências, dividir-se em duas. Todos os nossos produtos respeitam as normas e todas as instruções de montagem respeitam também o ZRED 1.4 e o EVRED 1.4. Dito isto, vou apresentar as principais características dos nossos produtos. O wallbox tipicamente residencial, um posto de carregamento tradicionalmente mural, mas com um acessório poderá ser de assentamento ao solo. Temos versão com cabo e com tomada. Apesar de eu ter falado acima da tomada ser tipo 2, nós em Portugal vamos só comercializar do tipo 2S, apesar que temos na nossa gama internacional também versão do tipo 2. Qual é a diferença? O tipo 2S implica os alvéolos protegidos. Isso vem na sequência da política da Schneider Electric Portugal, segurança primeiro. A nível de características técnicas, IP54 e K10 pode ficar à intempérie. O bloqueio será por chave, tanto em modo carregamento ou em modo standby. Tem um OneTouch, o mesmo botão serve para várias funcionalidades e a sinalização luminosa exigida também, e neste caso é feita por um LED que tem mais do que uma cor. A nível de potências, temos uma referência para cada potência. Uma referência para 3.7, 7.4 versão monofásica, 11 e 22 versão trifásica. Smart Wallbox, a nível de aspecto idêntico ao Wallbox, mas tem o acrescento da parte da comunicação, o CPP 1.6, bloqueio por chave ou por RFID, que cada referência traz 10 cartões de base, opção com cabo ou com tomada mantém-se igual ao falado na gama Wallbox, sinalização luminosa, a mesma situação, One Touch, a mesma situação. A nível de potência, só temos uma referência que depois poderá ser parametrizada conforme a potência disponível do edifício ou da habitação, ou seja, temos só uma referência para 22 kW que depois poderá ser facilmente limitada para 7.4, 3.7, 7.4 ou 11, o que é uma vantagem face a um investimento progressivo. Neste momento preparamos, apesar de não termos a potência de 22 disponível para o posto de carregamento, mas fazemos a instalação de um posto de carregamento e no futuro, com aumento de potência, usamos o mesmo equipamento para adaptar à nova realidade a nível de disponibilidade de potência. Parking. Enquanto Wallbox e Smart Wallbox e P54 e K10 a envolvente é em termoplástico, esta envolvente é metálica, mas mantemos o IP e o IK. A nível de disponibilidade só temos versão tomada, não existe versão cabo.
O parking tem a versão mural e de assentamento ao chão. Temos aqui uma imagem de cada um deles. O assentamento ao chão permite colocar a aparelhagem de proteção no pedestal. Esta possibilidade traz a vantagem de otimizarmos a nível de instalação. Se bem que o equipamento de proteção é o mesmo, independentemente de a proteção estar na base ou estar num quadro elétrico, a nível de eletrificação é diferente e poderemos otimizar a diferença de passar dois cabos de 40 amperes ou apenas um cabo de 80 e eventualmente fazer repicagem num parque de estacionamento que tenha 2, 3, mais do que um posto de carregamento. A nível de sinalização luminosa, neste caso temos 6 LEDs, 3 LEDs distintos para cada tomada. Serão nestes riscos que vêm na horizontal na parte frontal do posto de carregamento, e potência temos uma referência para monofásico e uma referência para trifásico. Embora que é a mesma situação, a referência de 22 kW podemos limitar para 11. Podemos limitar em potência ou em calibre. A nível de acessórios, temos os tradicionais cabos, a mala de ensaios, a base de proteção para o parking mural, cartões RFID, embora com o Smart Wallbox e o parking já trazem 10 cartões de base, e o suporte de cabos para o parking, caso o cliente pretenda deixar sempre o cabo conectado ao posto de carregamento. Nos próximos slides iremos encontrar o tipo de eletrificação para estudarmos melhor o equipamento de proteção que está a montante do posto de carregamento. Um exemplo de Evelink Wallbox, um polo, temos um interruptor diferencial, o disjuntor, e uma bobina de disparo MNX. Qual é a razão dessa bobina de disparo? Essa bobina de disparo permite que, caso o posto de carregamento detecte a motherboard detecte alguma anomalia que não seja elétrica, porque se for elétrica o disjuntor e o interruptor diferencial irão fazer a respectiva proteção, mas caso que haja alguma informação, até mesmo por parte do carro, dependendo também de informação que o carro partilha com o veículo, da informação que o veículo elétrico partilha com o posto de carregamento, mas com este bobino de disparo, o posto de carregamento pode desligar a nível da proteção, ou seja, abrir o disjuntor, que é um plus a nível de segurança da instalação, do veículo e das pessoas. Uma ligação trifásica, o princípio é o mesmo, e podem ver, eu vou recuar só um atrás, que existe, para além do E1 e do E2, na motherboard existe mais 3 pontos de conexão de sinal. O que esses 3 pontos de conexão de sinal fazem? Permitem fazer uma limitação de potência. Um exemplo, chegamos à nossa habitação e sabemos que das 9 à meia-noite iremos ter mais máquinas, o forno, as máquinas de lavar a funcionar, ou seja, o consumo de energia será naquele período o consumo de energia será mais elevado, e podemos na mesma estar a carregar o nosso veículo elétrico a uma potência mais baixa, ou seja, enquanto aquele sinal seco estiver ativo, o posto de carregamento de 16 amperes está a carregar a 10 e o de 32 amperes está a carregar a 16. Uma outra opção é o delay, é fazer o atraso. É o conhecido atrasar o carregamento, como por exemplo na máquina de lavar, programamos para lavar a partir da meia-noite. E com isso deixamos o nosso veículo elétrico conectado com o cabo ao posto de carregamento, mas ele só irá disponibilizar a potência para o posto de carregamento a partir, por exemplo, da meia-noite, que é quando as máquinas estarão, as restantes cargas da habitação estiverem desligadas e há mais disponibilidade a nível de potência. Basta estar conectado, por exemplo, a um relógio digital.
A nível de Smart Wallbox, a situação é idêntica de esquema elétrico, uma proteção diferencial, um disjuntor, também com a bobina MNX, e poderão ver também o terminais E5, E3 e E4 que permitem a tal situação da limitação de potência e no atraso do carregamento. Parking. Parking, conforme vos disse há pouco, permite duas tomadas, 22 kW por tomada. As tomadas são independentes, logo a proteção elétrica também é independente. Um disjuntor por cada tomada, mais um disjuntor de 4 amperes para a motherboard. Com isso garantimos que mesmo que as tomadas estejam desligadas eletricamente, a motherboard está alimentada e permite dar o sinal. A bobina DMNX na proteção da motherboard é o mesmo efeito que falei há pouco. Temos aqui um exemplo de um polo, temos um polo com contador de energia, 3 polos e 3 polos com contador de energia. Existe no parque também a possibilidade de fazer a suspensão do carregamento, o atraso do carregamento falado há pouco no exemplo do Wallbox e do Smart Wallbox, e também a possibilidade de distrair a indicação do status do disjuntor. A nível do equipamento de proteção, neste momento o que as normas indicam é um interruptor diferencial do tipo superimunizado por umas ligações monofásicas de 20, associado a um disjuntor de 20 ou de 40 amperes, conforme a potência do carregador. No caso de alimentação trifásica, será um interruptor diferencial do tipo B, 30 mA. Nós relançámos recentemente a nossa oferta a nível de interruptores diferenciais, tendo em conta que a Schneider deverá sempre apresentar uma solução otimizada no que diz respeito à mobilidade elétrica, e daí relançámos com novas referências e novas condições comerciais a nossa gama de interruptores diferenciais do tipo B. Importa também dizer que a curto e médio prazo, ao abrigo da norma 60364, e que tudo indica é que todas as ligações monofásicas ou trifásicas irão ter a necessidade de ter um interruptor diferencial do tipo B. A nível de comissionamento, poderemos, só com o equipamento, o dono do posto de carregamento poderá conectar-se através de uma web page, fazer a gestão dos cartões RFID, definir cartões VIP, definir acessos, ver consumos por cartão, ver o consumo total do posto de carregamento e obter já algum feedback, alguns dados, alguma informação do posto de carregamento só como produto. O que eu tenho falado agora, o que eu tenho falado atrás, nossa versão AC, vamos entrar então para a versão DC. Estamos a lançar, já feita alguma divulgação interna e também externa, dos novos postos de carregamento de 24 kW DC. Acreditamos que haja um nicho de mercado e sentimos que o mercado tem algumas necessidades com o número de tomadas e a potência por tomada tem diminuído em algumas situações. Eu dou o exemplo de um cinema em que deixamos o nosso veículo carregar e num posto de carregamento DC, durante a primeira parte do filme o veículo fica carregado, mas ninguém vai abandonar o cinema no intervalo para mudar de lugar o veículo elétrico e disponibilizar a tomada. Logo, o número de tomadas disponíveis passa a ter uma importância fundamental. E daí lançamos um posto de carregamento DC 24 kW, até 2 tomadas, poderá ter 2 tomadas DC, embora que 2 tomadas em C não permite o carregamento em simultâneo, mas também pode ter uma
tomada AC de 22 kW e uma tomada DC. Tendo versão AC e DC no mesmo posto de carregamento, aí sim permite o carregamento em simultâneo. A nível de comunicação é o CPP 1.6, as potências já referi e o bloqueio é por RFID. A nível de tomadas é o mesmo como o 2 chama o demo e do tipo T2S na versão tomada AC. Mantemos também a nossa gama 50 kW DC, IP54 e K08, bloqueio RFID, permite até 3 tomadas, sendo 2 DC e uma AC, as potências 43 em AC e 50 em DC. Para terminar, falamos da parte do impacto dos veículos elétricos em edifícios, com a entrada do veículo elétrico, os edifícios de escritório e de habitação reparam com uma necessidade e com aumento, correndo o risco de overload, penalidades. Como resolver o dilema? Numa primeira solução a curto e médio prazo, aumentamos a potência contratada, mas, no entanto, temos depois investimento relacionado com o CAPEX e com o OPEX, substituição das infraestruturas e o aumento da fatura de eletricidade. A alternativa será a gestão de cargas, ou seja, aproveitar os momentos em que a habitação tem alguma potência disponível. Usando o nosso Low Managed System, temos duas maneiras de fazer a gestão. O modo estático, e pela forma poderão ver que definimos o valor C para a parte da mobilidade elétrica, e esse valor é fixo e é gerível conforme o número de veículos elétricos conectados ou a carregar. O modo dinâmico, em que o C é igual ao A menos B, isso implica que enquanto houver postos de carregamento, enquanto houver veículos elétricos com necessidade de carregar, toda a potência disponível do edifício será canalizada para o quadro dos veículos elétricos. Claro que a nível de solução, conforme se é versão estática ou dinâmica, poderá ter mais alguns equipamentos, alguns acessórios como analisadores de medida, para termos noção qual é a potência que está a ser consumida nas cargas da habitação. A nível de eletrificação do LMS, temos 3 tipos de eletrificação, em Enel, Star ou DC Chain. A nível de locais, podemos centralizar, de zonas, podemos centralizar os postos de carregamento num só quadro elétrico, ou podemos ter mais que uma zona e podemos mesmo ter o quadro elétrico a alimentar postos de carregamento, assim como outras cargas, por exemplo, a vaca ou outras. A nível de equipamentos que são compatíveis com esse sistema, o Low Managed System, temos que ter os nossos postos de carregamento comunicantes, neste caso Smart Wallbox e Parking, os contadores de energia, os nossos, o IAM, as PMs para os tags também são compatíveis, ou temos uma rede estruturada, cabelagem, ou também podemos optar por um modem para conexão. O número de switches tem a ver com a rede estruturada e com o tipo de eletrificação que escolhemos. Nos slides a seguir estão alguns print screen do software de que poderemos ter acesso no Low Managed System. Temos acesso ao histórico do proposto, temos acesso ao histórico por cartão. Mais alguns exemplos, mais alguma informação retirada deste sistema. O histórico que falei há pouco. Finalizando, o feedback que nós temos a nível do carregamento em Portugal, 10% domínio público pós-carregamento DC, 35% domínio público pós-carregamento AC e 55% em residências, embora que esses 55% inclui o modo 2. Dentro desses 55% não são exclusivamente em postos de carregamento. E poderemos ver a aplicação
dos nossos produtos conforme a situação, edifícios unifamiliares, estações de abastecimento, via pública, parques de estacionamento com acesso público, empresas fortes, e temos também o sistema, o LMS, que poderá gerir, embora que é um sistema de LMS por local. Um mesmo sistema LMS não pode gerir dois locais distintos, fisicamente separados. A nossa experiência é mais de 90 mil pontos de carregamento, já estamos em mais de 51 países e dou com isto, normalmente termino a minha apresentação com este slide que demonstra também a necessidade ambiental relacionada com a mobilidade elétrica, charge do wall, change do wall. Agradeço a vossa atenção. Eu penso que há questões e passo a palavra à Ana. Antes de irmos para as questões, não sei se já repararam, mas coloquei aí do lado esquerdo, portanto, os arquivos compartilhados para vocês poderem baixar. Digam, por favor, no chat se toda a gente consegue ver os botões azuis, que é o que vos permite baixar tanto a apresentação do Marco como o certificado, ok? Se não conseguirem, portanto, eu mexo aqui um bocadinho nos pods para vocês conseguirem fazer essa visualização. Ok, Paulo, obrigada. Portanto, se ainda não chegar, eu estou a mexer, mas se ainda não chegar, digam-me. Desliga o teu quando eu estiver, que é para não haver eco. É só carregar daqui. Pronto. Acabou-se o eco? Espero que sim. Ok. Então, também peço que, e vocês já sabem, pelo menos aqueles que têm assistido às formações até agora, portanto, se puderem também responder a esse breve questionário enquanto vocês baixam e enquanto nós respondemos às questões, eu agradecia. Eu vou então passar à primeira pergunta, que foi colocada pelo Lino Vaz Serra, e que é a seguinte, Marco: nos edifícios de habitação, nos lugares de estacionamento sem box, o guião técnico refere que a alimentação deverá ser feita pelo QSC. Poderá, em alguma situação, vir do quadro elétrico da arrecadação para o PCN da fração? Diga. Essa questão é muito colocada pelo mercado. Existe, paralelamente a essa questão, a necessidade de proteção. Porque é que não vemos a instalação, o posto de carregamento alimentado pela arrecadação? Caso que haja alguma situação de emergência e que, por exemplo, os bombeiros tenham que ir ao parque de estacionamento, ao colocar o quadro de serviços comuns desligado, não têm garantia que o posto de carregamento também está sem tensão, porque o mesmo é alimentado através do quadro da habitação da arrecadação. E é nesse sentido que não é recomendado essa alimentação, que a nível de segurança não garante essa mesma situação. Outra questão. Amadis Santos. Num condomínio em que esteja instalado um sistema de carregamento ligado à rede MOBI, existe faturação de potência contratada? Sim, neste caso será, estando ligado à rede MOBIE, terá que ter um operador também responsável e a faturação é feita exatamente como é um posto de carregamento na rede pública. Ou seja, é feita, a MOBIE recebe e o operador de posto de carregamento recebe os consumos e o cartão cliente que utilizou esses consumos e depois, por via normal, a faturação chegará ao utilizador. Outra questão do Lino Vaz Serra. Num edifício existente em que uma fração quer colocar um posto de carregamento de veículo elétrico, se pode pedir um ramal para este fim à EDP Distribuição?
Neste caso, a fração não tem autorização dos condóminos, administração, para colocar o posto de carregamento através dos serviços comuns. Como é que a EDP vai arranjar potência disponível na rede se houver muitos pedidos? Depois aí uma série. A potência disponível, claramente, no outro dia, a fazer umas contas muito rápidas, se um terço dos veículos elétricos que estão a circular nas nossas estradas tivessem a carregar à potência mais baixa, era um valor de 90.000 amperes necessários para carregamento. Claramente que a rede tem que ser atualizada, tem que ter mais potência disponível e não no curto prazo, tanto quanto sabemos, estão a ser feitas diligências para aumento de potência. A nível dos condomínios, tanto quanto sabemos, o condomínio não pode privar, tem que disponibilizar um ponto de carregamento para os condóminos. Poderá ser em modo 2, poderá ser em modo 3, não há forçosamente a indicação que terá que ser um ou dois, mas as informações que temos são obrigados a ter um ponto de carregamento disponível. A nível de potência, efetivamente, podemos pedir aumento de potência ao fornecedor de energia, mas quando sabemos toda a gente a pedir, todos os prédios a pedir aumento de potência, não é possível satisfazer. Isto, a resposta não é clara, não há uma regra, não há uma fórmula simples para esta necessidade, mas é um pouco caso a caso, ver a necessidade, quantos veículos elétricos estão a carregar ou a precisar de carregar naquele edifício e é gerido caso a caso. Uma outra questão do Rui Cardoso, no caso de não ter o posto de carregamento alimentado do QSC, não seria útil instalar uma bobine MX sinalizada associado a esse posto de carregamento ou a esses postos de carregamento? Deixe-me só reler outra vez a pergunta. Sim, uma bobina de disparo vem sempre reforçar a questão de cortar a alimentação em caso de emergência. Sim, poderíamos sempre, daí também dos nossos esquemas de base, a Schneider que propôs logo isso. Sim, faz sentido reforçar a parte da segurança e podemos ter uma bobina de disparo para cortar a potência ao posto de carregamento. Francisco Souza, num edifício coletivo existente, é possível alimentar um quadro dedicado ao carregamento de veículos elétricos através de um ramal dedicado? Sim, num dos esquemas que poderão encontrar no guia técnico, existe um em que há um ramal específico só para alimentar o quadro elétrico, a proteger os postos de carregamento do parqueamento. Sim, é possível. Terá que ser feito o requerimento para ter um ramal adicional para o edifício. O João Juberi diz que faltou a média de potência de cada veículo ao carregar. Isso varia muito. Nós temos desde veículos elétricos. Primeiro temos veículos elétricos 100% híbridos e veículos 100% elétricos e veículos híbridos. E mesmo dentro dos 100% elétricos, temos veículos elétricos que carregam em monofásico de 16 amperes, temos veículos elétricos que carregam a 22 trifásico. Dentro da mesma modelo existe
várias versões. A primeira versão é mais limitada a nível do carregamento, as versões mais atualizadas têm maior potência de carregamento. Daí estar a fazer uma média podia distorcer os valores que realmente os veículos elétricos ou o tempo que realmente o veículo elétrico necessita. Neste momento ainda existe uma grande variação de potências a carregar durante o carregamento e monofásico ou trifásico. O Duarte, é possível ter um carregador particular num condomínio e pedir os consumos de cada carregamento? Sim, é possível. Podemos ter um carregador com um contador de energia TraxMid, os nossos respeitam essa situação, e retirar do posto de carregamento os relatórios, o relatório dos consumos, o tempo em que, quando, a hora em que começou a carregar, a hora em que se desconectou o veículo e a potência que consumiu durante o tempo de carregamento. Atualmente o que não pode um condomínio é cobrar a potência direta aos condóminos, mas podemos saber quanto é que cada condómino carregou. Luís Braga, boa tarde. Um posto de carregamento de acesso público pode ser alimentado por uma empresa que tenha uma central de produção de eletricidade por cogeração em regime de autoconsumo ou por sistema fotovoltaico em regime de autoconsumo? Boa pergunta, boa tarde, Luís. Efetivamente, eu não tenho para já a informação para lhe dar essa resposta. Irei ver internamente essa questão e assim que tenho, agradeço-lhe que me faça chegar essa questão via e-mail. A Ana vai partilhar o meu e-mail. Eu irei, como é óbvio, procurar o mais rápido possível a resposta e partilhar consigo a informação. Marco, esta foi a última questão. Portanto, resta-me, obviamente, agradecer-te a ti por teres preparado a sessão para nós e agradecer também a todos os profissionais que estiveram connosco neste último webinar e, sobretudo, àqueles que estiveram nos 4, não é? Que é um feito bastante grande. Nós, em junho, vamos ter mais umas quantas sessões, não com a Schneider Electric, mas teremos um outro webinar, por exemplo, com a Fluke. Eventualmente poderá haver alguns de vocês que também tenham interesse em termografia e, desde já, obviamente, convido todos para estarem atentos às nossas comunicações e depois, obviamente, registarem-se para poderem receber a comunicação, participar, etc, etc. Portanto, desejo a todos um bom resto de dia, uma boa semana e muito obrigada.